Amém? Então, abra a tua Bíblia comigo lá em Josué, capítulo 1. Eu quero ler versículo 1 até o versículo 9. E essa mensagem, ela é uma mensagem introdutória. Porém, eu queria enfatizar mais uma coisa que eu esqueci. Toda semana, ela vai ser a conferência Céus Abertos, mas toda semana vai ser temática. Ou seja, a primeira semana será uma semana onde nós vamos enfatizar muitos milagres. Haverá a semana onde nós vamos enfatizar a ação de Deus na nossa família, salvação de familiares que ainda não se renderam a Jesus, libertação específica sobre algum membro da nossa família, algum parente, né? Uma reconciliação de algum filho, né? Depois nós vamos focar em áreas profissionais, financeiras, tá bom, irmãos? Cura. Por isso eu queria que você viesse todos os cultos, porque, mas pastor, está tudo bem comigo, com a minha família, de saúde, mas às vezes você conhece algum familiar, algum colega do trabalho, algum amigo que está passando por uma situação há tempo, e você, como um filho de Deus, sabe que não há impossíveis para Deus. Você sabe que Deus pode, com graça, abençoar esse homem. Eu queria que você trouxesse essa pessoa. Eu queria que você fosse um canal de bênção para a vida dela. Então, por isso, irmãos, a necessidade de estarmos aqui todos os cultos, tá? Hoje, eu quero trazer intencionalmente uma palavra introdutória, que ela vai inaugurar, na verdade, e vai conversar com todos esses temas que serão abordados nesse mês, e quero ler com você, portanto, aqui, a partir do versículo 1 de Josué, até o 9, diz assim, ó. Você coloca a versão NVI para mim? Josué 1, 9, diz assim, ó. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Todo lugar, conforme diz o verso 4. O território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém, irmãos? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, pela sua palavra. Obrigado, Senhor amado, por aquilo que o Senhor vai operar em nosso meio, nessa manhã, no dia de hoje e em todo esse mês de novembro. Nós, meu Deus amado, há 21 dias, com muita expectativa, esperamos por esse tempo, porque a tua palavra diz que o Senhor é recompensador daqueles que nele esperam. Senhor amado, por 21 dias, meu Deus amado, buscamos, orando e confiando somente no Senhor para aquilo que queremos experimentar e provar, meu Deus amado, nesse tempo. A tua palavra fala tantas coisas, meu Deus amado, que o Senhor pode fazer e tantas coisas que o Senhor quer fazer em nossa vida. Em nome de Jesus, meu Deus amado, que esse seja o tempo oportuno, que esse seja o tempo favorável,
em todas as áreas da nossa vida, meu Deus amado. Senhor, que nós sejamos filhos de Deus, completos no Senhor, que não haja em nenhuma área das nossas vidas, Senhor amado, deficiência, lacuna, mas que sejamos completos pelo Senhor, que é tudo em todos, e a sua graça toda poderosa, meu Deus amado, para nos abençoar e fazer transbordar em todas as áreas, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, deixe tua Bíblia aberta no livro de Josué, eu vou ler esse texto algumas vezes com você. Quando você começa a ler o livro de Gênesis, lá no capítulo 12, você vai ver que Deus chama Abraão, ele diz a Abraão assim: saia da tua terra, saia da terra dos seus pais ou da sua parentela e vá, siga o caminho que eu vou te mostrar. E os versículos seguintes mostram que Deus permite Abraão chegar à terra de Canaã. E na terra de Canaã, Deus fala com Abraão. E ali Abraão ainda não era nem Abraão, era Abrão, com um A só, Regine. Ele tinha 75 anos. Mas Deus fala a ele assim: está vendo essa terra? Eu vou dar essa terra aos seus descendentes. Mas esse senhor de 75 anos ainda não tinha um filho sequer. Mas Deus ali estava prometendo a ele não só que seria pai de uma numerosa descendência, mas que daria uma terra especial a essa descendência. Ele estava em Canaã. O livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 8, vai dizer que essa terra era uma terra cheia de vida, fértil, próspera. Quando o povo de Deus, os espias do povo de Deus acessaram esse lugar, voltaram alguns deles, surpresos, porque relatavam que era necessário 2 homens para carregarem um cacho de uva ou um figo. Uma terra saudável, abençoada, próspera. Depois que Deus fez essa promessa a Abrão, muita coisa aconteceu. Se passa a história de Abrão, se passa a história de Abraão, se passa a história de Isaque, se passa a história de Jacó que vira Israel, se passa a história de José. Vem um período de 430 anos de escravidão, passa esse período. Passa a história de Moisés, o libertador. Passam-se 40 anos de Moisés, o libertador. E finalmente chega esse versículo, ou esse capítulo que acabamos de ler aqui em Josué capítulo 1. Finalmente chega o tempo onde Deus iria cumprir a promessa que fez a Abraão para esse povo aqui, ou com esse povo aqui que nós acabamos de ler, Josué e o seu povo. Finalmente havia chegado o tempo do cumprimento. E é isso que faz, por exemplo, esse livro de Josué e esse tema especial. Porque ele registra o cumprimento de uma grande promessa, mas mais do que isso, essa história e esse livro e esse texto aqui falam sobre a história de um povo que vê a sua fé se transformar em conquista. Quem está me entendendo, diga amém. Eu quero perguntar, quem aqui gostaria de ver a sua fé se transformando em conquista? Diga amém. Então eu tenho uma palavra para você. Eu tenho literalmente uma palavra para você. Essa palavra é exatamente o que Deus diz a Josué na metade do verso 2. Prepare-se. Diga, prepare-se. Diga para a pessoa do teu lado, prepare-se. É um tempo de novas conquistas. É um tempo novo. Eles estão à margem de acessar aquilo que há anos nutriam como esperança no seu coração. E às margens desse tempo novo, é isso que Deus diz a eles, preparem-se. É justamente isso que diz, por exemplo, o tema, novas conquistas, e abaixo, prepare-se para avançar e conquistar o melhor da terra. É isso que o verso 2 diz. Meu servo morreu, Moisés, agora pois você e todo esse povo, preparem-se.
E é sobre isso que eu quero falar essa manhã. Eu quero compartilhar com você 4 verdades que nos preparam para experimentar ou conquistar aquilo que Deus nos prometeu. Amém, irmãos? A primeira coisa que eu quero compartilhar nesse texto, a primeira coisa que Deus fala a Josué para prepará-los, é sobre a necessidade de tirar os nossos olhos do negativismo. A primeira coisa que eu entendo é que nos preparamos para conquistar o melhor dessa terra quando tiramos os olhos da crise e miramos as promessas de Deus. O livro de Josué, irmãos, leia, é um livro um pouquinho grande, mas ele é maravilhoso. São mais de 22 capítulos. Mas é um livro repleto de conquistas. Talvez seja o livro em percentual que mais se ocupa falando sobre conquistas. É um livro que relata várias vitórias das maneiras mais diversas. Entretanto, ele começa, nesse livro de grandes conquistas, começa recapitulando uma grande crise. Você deixou a tua Bíblia aberta, não deixou? Olha o que diz o verso 1. Depois da morte de Moisés, o maior líder, sem dúvida, do Antigo Testamento. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Um livro que relata muitas bênçãos e muitas vitórias começa recapitulando uma grande tragédia. Mas percebo que ao mesmo tempo que começa recapitulando uma grande crise, Deus também está chamando o seu povo para tirar os olhos dessa tragédia e recapitular, ou reposicionar, redirecionar, virar, fixar na promessa de Deus. Agora, ele trata a morte de Moisés como passado. Morreu, ponto. Agora, começa o texto. Agora, você e esse povo, pois você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar. Olha que coisa interessante, irmãos, o que Deus está fazendo aqui? Ele está sendo insensível com o seu povo? Não, Deus não está sendo insensível. Moisés morreu, e essa perda foi realmente significativa. Afinal de contas, Moisés foi um grande líder. Tirou eles do Egito com mãos fortes, Deus usou a sua vida para tirá-los de lá. Ele foi um grande intercessor, ele foi um grande libertador, ele foi um legislador, o homem que Deus usou para as leis, ele foi um grande profeta, falou sobre Jesus Cristo. Sem dúvida foi uma perda significativa. Deus não estava aqui sendo insensível. Mas eu quero observar com você a pedagogia divina. A forma como Deus às vezes lida conosco é a mesma forma como Deus está lidando com uma grande perda do seu povo. A maneira como Deus lida não é oportunizando o seu povo de voltar ao passado, ou dando a eles a oportunidade de voltar no tempo, ou ressuscitando Moisés, não. Mas muitas vezes a maneira de Deus agir em nossas crises é mostrando o fato todo. Moisés morreu, isso é um fato, mas não é o fato todo. O fato todo também é que eles estão à margem de conquistar aquilo que há séculos estão esperando em Deus. Deus está lidando com eles com a verdade, falando: olha, Moisés morreu, mas a minha promessa não. Aleluia. Moisés morreu, uma grande perda, contundente, mas aqui, olhe para frente, vocês estão diante da terra prometida. Deus começa um tempo novo na vida do seu povo, conscientizando eles da oportunidade do presente, não dando a eles uma oportunidade de voltar ao passado. Muitas vezes, irmãos,
Não estamos desfrutando daquilo que Deus tem para nós hoje, porque o nosso coração não está contemplando o que Deus tem para nós hoje, mas o nosso coração hoje está lamentando o que ocorreu conosco ontem. Eu quero chamar a tua atenção, porque talvez esse mês de novembro começou... Ontem foi dia 1º, irmãos? Ontem, né? Talvez esse mês de novembro começou para você assim: meu Deus, que esse mês de novembro não seja como foi o de outubro. Você começa novembro lembrando de outubro. Mas hoje eu quero chamar você para esse tempo poderoso de Deus sobre a sua vida. Hoje eu quero dizer para você, talvez alguma coisa tenha acontecido, ferido, alguma coisa contundente no teu coração, mas olhe diante de você, não deixe o fato passado ser o fato todo, porque o fato todo ainda está diante de você. Moisés morreu, mas a minha promessa não. E eu quero lembrar você, irmãos, daquilo que Deus fala para o seu povo. O livro de Deuteronômio 28:12 diz assim: o Senhor abrirá o céu. Talvez você tenha vivido como quem sente o céu fechado sobre a sua vida. Talvez o mês de outubro, talvez 2025 até então, mas Deuteronômio 28:12 diz: o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, e ouça, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. O verso 13 diz: o Senhor fará de vocês cabeça das nações e não cauda, se obedecerem os mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. O livro de Filipenses 4:19 diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória. A Bíblia diz em Salmo 84:11: nenhum bem Deus sonega aos que andam retamente. Quero dizer a você, irmãos, tire os olhos da crise por um momento, elas cegaram você. Olhe para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Olhe para aquilo que Deus te prometeu. Olhe para o hoje. Aleluia. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. A segunda verdade que eu quero compartilhar com você é que nos preparamos para grandes conquistas, com disposição para novas atitudes. Em primeiro lugar, a gente para de ver só o problema e começa a ver o que Deus diz. Viver a vida na ótica de Deus, irmãos, é libertador, é abençoador. Em segundo lugar, tendo disposição para novas atitudes. Não podemos ser indiferentes sob um tempo novo. Um tempo novo implica em atitudes novas. Implica em uma fé diferente. Implica em um preço diferente. Irmãos, a história de Israel, até aqui, ela é uma história de transições. Primeiro, eles estão no Egito, depois estão no deserto e depois vão para a terra prometida. De Faraó, vai para Moisés. De Moisés para Josué. De um governo carrasco, Faraó, para uma liderança pastoral, a de Moisés. De escravidão para a peregrinação. Do Egito para o deserto. Comia cebola e pepino, começou a comer da provisão de Deus. Maná e codornizes. Primeira transição foi essa. A segunda transição de Moisés para Josué. Moisés era um legislador pacífico. Josué não é um legislador. Josué é um guerreiro, é um general de guerra. Moisés liderava com cajado. Você vai ler que Josué liderava com uma lança.
Moisés, quando o povo tinha fome, orava a Deus, e Deus derramava do céu comida. Quando o povo tinha sede, orava a Deus, e Deus refrigerava o seu povo. Josué não. Quando Josué assume a liderança, a primeira coisa que ele fala, Valcir, é o seguinte: gente, estão vendo ali, terra prometida, amanhã acorda cedo e cada um vai buscar o que comer, porque nós já estamos aqui, não tem por que Deus derramar mais. No capítulo 5 ele vai lembrar o povo, ele vai dizer: gente, nós estamos aqui dentro, começa a comer aí o que Deus falou. A história, até chegar em Josué, é uma história de transição. O que isso aqui me ensina, irmãos? O que isso nos mostra? Que ao levantar Josué, Deus está ensinando o seu povo a ser um povo proativo e conquistador. Aleluia. Por quê? Olha que interessante, essa é uma chave interessante para você acessar as bênçãos de Deus. Deus disse no versículo 2, eu vou dar a vocês. Disse ou não disse, irmão? Sim ou não? Você está com a Bíblia aberta, pode ler de novo. Vamos ler ali, ó. Verso 2, meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar. Quem vai dar, irmãos? Deus vai dar. Mas leia a conquista dessa terra e você vai ver que Deus dá, vírgula, não de mão beijada. Deus dá, mas Ele usa eles para conquistar. Porque Deus usa coisas, usa pessoas, usa tempo. Deus dá, é Deus quem dá, mas Ele usa eles para dar a eles o que Ele quer dar sozinho. Deus faz tudo, mas faz através deles. Por exemplo, capítulo 6, entraram, se deparam com uma muralha, 6 metros de espessura. Tinha casa construída sobre essa muralha, Paulo. Você tem uma ideia? O livro de Josué vai relatar que uma prostituta, por exemplo, construiu a sua casa numa muralha dessa. 6 metros de espessura. Uma muralha praticamente intransponível. Como derrubar? Furadeira não derruba. Bazuca não derruba. 6 metros. Deus falou, vocês vão marchar uma semana. Eu vou derrubar. Mas vocês vão marchar. Eu vou dar. Mas vocês vão acordar cedo. Uma semana vão dar. 6 dias volta, no 7º dia eu vou derrubar. E depois que derrubar, eu vou dar para vocês. Mas vocês vão pegar a lança e vão matar os homens que estão nesse lugar. Então, Deus deu, mas eles levantaram cedo. Eles marcharam por uma semana. Quando caiu, eles pegaram na espada, eles lutaram e eles conquistaram. Mas foi Deus que deu. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Capítulo 8. Deus fala para Josué, vou dar para você essa cidade chamada Ai. Hora que é o seguinte, hora que você erguer tua lança, já dei. Já deu, Senhor? Já dei. Pode erguer, a hora que você erguer. Só se espalha aí, se organiza. A hora que você erguer a tua lança, é profético. Ergueu a lança, você fala para os homens que eu já dei. Josué ergue a lança. A hora que ergue a lança, Deus fala, agora mata. Nós? Mata. E eles entraram e mataram a fio de espada os seus inimigos e conquistaram o lugar, vírgula, que Deus deu. Você precisa entender que nós precisamos nos preparar para um tempo de conquista, porque Deus vai dar, mas vai dar através de você. E como é que nos preparamos? Com disposição para novas atitudes. O que é atitude? Atitude é a disposição interior que leva alguém a agir de determinada maneira. Isso é atitude. O que eu estou querendo dizer para você é que primeiro, ou que antes de vivermos algo novo em nosso redor, primeiro precisamos viver algo novo aqui, ó. E dessa vez, irmãos, por incrível que pareça, não estou falando de regeneração. Não estou falando de metanoia, não estou falando de novo nascimento, não estou falando de santificação, estou falando de disposição. Quem está me entendendo, diga amém. Você quer uma casa nova, ó, Deus vai falar comigo agora aqui, ó. Mas você não chamou a pastora Lígia para avaliar teu imóvel, irmãos? Eu já chamei, mas não foi a pastora Lígia, né? Vou chamar também. Você quer sair
mas você não saiu ainda. Dentro de você, você ainda está lá. Quem está me entendendo, diga amém. Está entendendo, irmãos? Ah, pastor, eu queria um trabalho novo, mas você ainda não saiu aqui dentro desse trabalho novo. O que é sair dentro, pastor? Começar a faltar, atestado? Não, não. Sair dentro é, cara, visualizar. Para onde que eu quero ir? É lá. O que eu tenho que fazer para chegar até lá? Isso e aquilo. Tem que levar um currículo. Hoje é tão fácil, tudo é digital, irmãos. Entra na empresa, pega o WhatsApp, vai aparecer o menu da inteligência. 1 atendente, 2 RH, 2 RH. O que é? Trabalhe conosco, envia aqui, envia. Nunca fez. Deus dá, mas através de você. E vou falar já, irmãos. Não, vou falar no final. Deus dá, irmãos. Quem está entendendo, diga amém. Precisa ter disposição, irmãos. Quero um salário melhor, mas nunca fiz um curso novo. Cheio de curso grátis, irmãos. Nunca fiz. Quero um ministério novo, pastor. Vou até sair da igreja. Essa igreja não dá oportunidade. Irmão, faz... Todo começo de ano o pastor fala, gente, precisamos de líder de célula, anfitrião, pregador, evangelista, gente para cuidar disso. O líder, irmão, você percebe que tem os mesmos líderes em alguns departamentos 10 anos. Não é porque nós somos acomodados, é porque não tem outros e a gente quer. Mas a gente nunca teve disposição de se preparar. Sai reclamando, às vezes vai para um outro lugar, mas nunca teve disposição, só reclamação. Mas é um tempo de disposição. Quem está me entendendo, diga amém. Amém, irmão. É um tempo novo. Disposição nova. Terceiro lugar, irmãos. Terceiro lugar. Nos preparamos para grandes conquistas como? Enchendo o coração de força e coragem. Tem que ter coragem para viver o novo, irmãos. Aleluia. Tem que ter coragem. Olha o que diz, irmãos, o versículo 6, 7 e 9. A primeira afirmação de cada um desses versos. Olha o que diz aqui, ó. Josué 1, 6. Olha o que diz o Josué 1, 6. Seja forte e... Tá, agora o início do verso 7. Verso 7. Somente seja forte e muito corajoso. Deus enfatiza. Ele adiciona o somente e muito. Agora olha o verso 9. Verso 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Irmãos, no mesmo capítulo, para o mesmo homem, Deus diz a mesma coisa 3 vezes. Que coisa mais interessante. Para Noé, Deus falou uma vez, nunca mais falou com o cara. O cara virou as costas, pegou a madeira, já envergou, começou a pregar e pronto. Mas para Josué, Edson, ele fala 3 vezes na mesma conversa. Daí que o pastor Nel tirou a voltinha, irmãos. Fala a mesma coisa 10 minutos ali. Brincadeira, pastor. Por quê, irmãos? Por que Deus está falando isso? Ele esqueceu que falou? Deus não desperdiça a palavra, irmãos. Deus não desperdiça a palavra. Por que ele falou 3 vezes? Ele está prevenindo Josué de que ele não seja barrado de viver aquilo que ele tem para a sua vida, pelo mesmo motivo que sua geração anterior deixou de viver o que Deus tinha para eles. Quando você lê a história dessa transição, você vai ver lá no livro de Números, capítulo 14, que eles já haviam chegado nesse lugar. John, eles já chegaram nesse lugar daqui 40 anos antes. Quando Deus tira eles do Egito com Moisés, Moisés chega nesse lugar, irmãos. Chega nesse lugar, com esse povo. Moisés era vivo. Josué era seu general, chegou nesse lugar. E ele envia espias para essa terra e fala, vamos ver como que é, porque nós vamos bolar um plano. Josué, você é meu general, vai lá e dá uma olhada e descreve para nós como que é esse lugar, para encher nosso peito de ânimo, porque Deus dá, Josué, mas Deus usa nós.
E Josué vai com Calebe, com outros espias, e eles chegam e trazem um relatório para Moisés. Os medrosos, os covardes, os fracos e covardes, que são o oposto de coragem e força. Os fracos, não estou falando de músculo, estou falando de... Os fracos e covardes falaram para Moisés, você vê o tamanho dos caras, é 2 Reginei. Não vai dar. Moisés, seguinte, se você começar de história, nós vamos erguer outro Moisés para nós, só que esse Moisés vai levar nós lá para o Egito. Prefiro comer cebola e pepino do que enfrentar esses caras. Só que Josué começa a ver aquilo e fala, não, isso não é verdade. Esses caras estão falando assim, ei, Josué já 40 anos antes, gente, seguinte, eles perderam a proteção deles, por quê? Porque Deus falou que vai dar. E Deus está conosco, gente. Lembra o que ele fez lá? Deus está conosco. E vou falar para vocês, sabe como a gente come aquele pedaço de pão? Ele diz isso, irmãos. Números 14, ele diz isso. Versículo 9. Se você quiser, leia depois. Ele diz assim, nós devoraremos esses gigantes, como eu, Josué, como um pedaço de pão. Chegou com fome na tua casa já e viu aquele pedação de pão amanhecido ali? Ele falou, do jeito que eu como um pão, e eu vou tombar cada um daqueles gigantes. E aí sabe o que os outros falavam, Josué? Mentiroso, nós vamos te apedrejar. Queriam matar o corajoso e o forte. Aí Deus fala, Moisés, vem aqui. Leva Moisés no canto e fala o seguinte, vou pulverizar, cara. Não tem como, esse povo aí está me desprezando, a palavra que Deus usa, desprezando. E eu estou garantindo para você que ninguém que me despreza, acesso que eu tenho. Entenda o que eu estou dizendo, irmãos. Ninguém que despreza Deus, come das suas bênçãos. Ninguém. Ninguém. E sabe o que ele fala? Ninguém fez comigo o que tinha feito pior. Até hoje fez 10 vezes, mas eles estouraram. Deus perdeu a paciência com os fracos e covardes. E aí Moisés, Senhor do céu, não faz isso. Porque sabe por quê? Senão o Egito vai achar que você é um Deus fraco, foi forte para tirar nós de lá, mas não conseguiu introduzir nós aqui. Não, Senhor, por favor. Em nome de Jesus, não. E aí Deus falou para ele, tá bom, mas vocês vão dar um peão comigo no deserto. Vocês vão dar uma volta comigo no deserto. 40 anos. Até que todos que me desprezaram morram perambulando. E só entre nesse lugar quem tem força e coragem. Só entre nesse lugar quem não me despreza. Precisa ter força. Precisa ter coragem, irmãos. Sabe por quê? Entenda uma coisa, se você não tiver coragem, tudo que você vai experimentar nesse tempo, de novembro agora, tudo que você vai experimentar, é só ouvir as mensagens que a gente tem para te dizer. Se você não tiver coragem, tudo que você vai experimentar, é só chegar às margens dessa terra prometida, mas não vai desfrutar o que ela promete. Por quê? Não porque Deus não quer dar, e nem porque você não é capaz, mas é porque te faltou coragem. Olha que coisa, irmãos. Você não vai desfrutar de algo, não é porque Deus não quis, Deus quis. E não é porque você não pode, você pode, porque Ele vai fazer você conseguir. Mas é porque você não crê. É porque faltou coragem. E o que é coragem? Alguém certa vez disse que a melhor maneira de você definir o que é uma coisa é primeiro entendendo o que ela não é. Coragem não é, diga assim, coragem. Não é irresponsabilidade. Não é irresponsabilidade, irmãos. Ser corajoso porque é irresponsável é ser tolo.
Coragem não é irresponsabilidade. Pastor, é verdade, eu tenho que ter coragem, amanhã eu vou tirar o carro que eu quero 72 vezes e dar metade do meu salário, coragem. Não, irmão, isso é ser corajoso para assumir estultícia. Isso é ser corajoso para assumir um tempo de angústia de 72 meses. E o que eu vou aconselhar para você é venda depois que você vir falar com a gente. Irmão, venda, compra igual o meu ali, pega um menor. Isso não é ser corajoso. Isso é ser irresponsável. Que Jesus falou, né, em Lucas capítulo 14, 28. Quem antes de construir uma torre, primeiro não se assenta. Pega a calculadora, vê se vai dar. Vai dar para começar? Vai. Mas vai dar para continuar? Vai. Vai dar para terminar? Vai. Então eu vou fazer. Porque se você começar, Jesus Cristo, Filho de Deus, que não esmaga o galho que está quebrado, irmão, disse, se você começar e não tiver para terminar, os outros vão tirar sarro de você. Então, não é ser corajoso sem prudência, irmãos. Ser corajoso também não é não sentir medo. Ué, o antônimo de medo não é coragem, mas ser corajoso também não é não sentir medo. Quem disse que o corajoso não sente medo? Quem disse que o corajoso não sente angústia? Jesus enfrentou a cruz. Antes a Bíblia diz que muito se angustiou. Me mostre um corajoso nas Escrituras, irmãos. Sem questionar, sem pensar. Ser corajoso não é não sentir medo. Inclusive, um grande filósofo, né? Um dos grandes pensadores da história do mundo, Aristóteles, definiu a coragem como sendo agir ousada e corretamente, inclusive quando se tem medo. Coragem é agir, não imprudentemente, mas corretamente e ousadamente, inclusive quando sente medo. Eu diria que coragem é fazer o que Deus espera de você, apesar do que você está sentindo. Isso é coragem, irmãos. Coragem é resistência e domínio do medo, e não a ausência dele. Como se domina o medo então, pastor? Josué nos mostra como se domina o medo. Se existe uma coisa, irmãos, além da fé e da obediência que Josué nos ensina, é sobre coragem. Um homem que vê um gigante e fala, para mim é uma torradinha. Esse homem é corajoso. E qual é o segredo de um coração corajoso? Quero ler com você aqui. Veja o que diz o verso 5 de Josué capítulo 1. O segredo da coragem, irmãos, consiste nisso aqui, ó. Deus falando com ele, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O segredo da coragem, irmãos, continua no verso 6. Ou melhor, no verso 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer à lei. E o final diz, somente assim será bem sucedido por onde quer que andes. Qual que é o segredo de um homem corajoso? Primeiro, consciência da presença de Deus. Josué era corajoso, era. Mas por quê? Porque sabia que Deus estava com ele. Deus disse aqui, ó, estarei com você como estive com Moisés. Era tudo novo para Josué. Estava assumindo agora a liderança. Mas ele olha para trás e vê, cara, quando Deus esteve com Moisés, como que foi? Moisés chegou diante do homem mais poderoso do mundo na época. Moisés pegou na cobra e virou cajado. Moisés bateu o cajado, abriu o mar. Moisés tinha a palavra, o que ele falava, não, é assim, é assim. Consciência da presença de Deus. Segundo lugar, o segredo de um coração corajoso é estar debaixo de uma palavra de Deus.
O texto diz no verso 5, ninguém conseguirá resistir a você. Quem disse não foi Moisés, quem disse não foi o povo, quem disse não foi Caleb, quem disse foi Deus. Deus falou ninguém. E quando Josué ouviu ninguém, ele pensou, ninguém é muita gente. É por isso que ele tinha coragem. Porque ele ouviu Deus falando com ele. E quando você está debaixo de uma palavra, os desafios não te param, irmão. Aleluia. E só tem um jeito de você estar debaixo de uma palavra, é chegando diante de Deus. E eu quero dizer a você, é tempo de céus abertos. Seja forte e seja corajoso. Entre debaixo dessa palavra. Ele teve tanta convicção no seu coração. Ele estava tão seguro debaixo de uma palavra do que Deus disse, que ele chegou a perder noção do que ele fazia. Se você vê o capítulo 5 de Josué, você vai ver que quando ele entra na terra, uma das primeiras coisas que ele vê é um anjo com uma espada diante dele. A Bíblia diz que ele entra e ele olha para cima. Quando ele vê para cima, ele vê um anjão com uma espada assim, ó. E esse homem, debaixo de uma palavra, ouviu ninguém resistirá a você. E ninguém é ninguém. Ninguém não é nem homem e nem anjo. E ele olhou para esse anjo e falou, fala agora quem é você. Você é de Deus ou é dos caras? E o anjo também era o anjo de Deus, né, irmãos? O anjo podia ter falado, não, sou do seu Senhor. O anjo fala, não sou do teu time. E nem dos caras. Eu sou do Senhor dos Exércitos, que é o mesmo Senhor que o teu. Aí Josué, então entrega o que você veio falar aí, faz o que você tem que fazer. Mas ele tinha no seu coração tanta confiança, mas não uma confiança boba, irmãos. Não uma confiança que foi originada de um desejo, uma confiança que é resultado de estar diante de Deus com fé e debaixo de uma palavra. Quem está me entendendo, diga amém. Esse é o segredo de um homem, de uma mulher corajosa. Estar debaixo de uma palavra. É por isso que você vê, por exemplo, tantos testemunhos. Como que pode, né, quem esteve aqui ontem, o seu João abrir ir para um campo missionário que não consegue andar 2 metros, tem que abrir de facão, tem onça, mora em cima de um rio, como que pode? Está debaixo de uma palavra. E o missionário vai até lá, por quê? Porque está debaixo de uma palavra. E o irmão vende tudo para abrir um negócio, por quê? Porque está debaixo de uma palavra. Esteja debaixo de uma palavra. Ouça o que Deus vai te dizer nesse tempo. Tenha força e tenha coragem. Tenha atitudes novas. E você vai desfrutar o que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Amém? E eu quero terminar observando em 4º lugar que nos preparamos para grandes conquistas, observando cuidadosamente as cláusulas da vitória. Deus disse, eu vou dar. Mas tem um contrato aqui e tem as cláusulas, presta atenção. Irmãos, as cláusulas são muito importantes. Quantas pessoas, irmãos, adquirem coisas boas, mas assumem compromissos pesados demais, porque não prestam atenção nas cláusulas, é ou não é verdade? Ontem eu conversava com um irmão, ele falou, pastor, bateram no meu carro, pastor, 8.000 para consertar, e o carro do cara veio tirar férias aqui em Curitiba, e era um carro alugado, de locadora. Eu falei, então está tranquilo, a locadora vai cobrir o seu sinistro, né, sua franquia e tal. E ele falou, não. Eu falei, por que não? Porque o homem furou a preferencial, e a cláusula dizia que a seguradora não paga se fosse causada por imprudência, transgressão de lei. E agora? E agora os caras descobriram que é 15.000 para consertar, ele deu 5.000, ele mora onde? Lá no norte do país. A cláusula. Deus está dizendo aqui, ó, eu vou dar a vocês,
Ele está debaixo de uma palavra, mas observe a cláusula, irmãos, a cláusula no verso 7. Eu quero ler com você e terminar lendo essa palavra aqui. Veja o que diz aqui, ó, verso 7. Somente seja muito forte, ou melhor, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andar. Só tem um jeito de um homem que Deus escolheu, de um homem que estava debaixo de uma palavra, um homem que já era pelo histórico corajoso, desfrutar aquilo que Deus tinha para ele. Se ele cuidadosamente, diz o texto, obedecesse toda a lei que o servo de Deus tinha passado para ele. Quem está me entendendo, diga amém. Irmãos, assim, ó, do mesmo jeito que o medroso não vai desfrutar do que Deus tem para a vida dele, porque tudo que ele vai poder ver é só ver, não tocar, não ter, porque lhe falta coragem. Do mesmo jeito, o desobediente pode ser corajoso, não vai viver o que Deus tem para a sua vida, se for alguém desobediente. Pode ser corajoso, irmãos, pode estar debaixo de uma palavra, mas se for desobediente, não vai acessar o que Deus tem para ele. Quero dizer para você uma coisa, e essa é a única, de tudo que eu falei, essa é a mais importante, só tem um jeito de você viver tudo que Deus tem para a sua vida. Obedecendo. Guardando cuidadosamente. Guardar, irmãos, é observar, temer, crer e praticar. Guardar é olhar para isso com reverência. Pastor, mas você falou que tinha que ter coragem. Mas se ele olha para a palavra de Deus e ela diz seja corajoso, ele vai ser corajoso. Por quê? Porque Deus disse. Quem está me entendendo, diga amém.